Movimentação de aviões militares dos Estados Unidos na Amazônia gera tensão com a Venezuela em meio à visita de Joe Biden ao Brasil. Nos últimos meses, o Brasil tem registrado um aumento significativo na presença de aeronaves militares norte-americanas na região amazônica. Essa movimentação ganhou destaque especialmente com a proximidade da visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao país, agendado para o dia 17 a 19 de novembro. O evento requer uma complexa operação logística envolvendo cargueiros de grande porte, helicópteros, veículos e equipes de segurança. A operação logística inclui aeronaves como o C-17 Globemaster III, utilizadas para transportar equipamentos essenciais para a segurança e mobilidade de Biden. Essas atividades têm sido concentradas em aeroportos estratégicos de Manaus, como o Aeroporto Nacional Eduardo Gomes e a base aérea de Ponta Pelada. A base recebeu adequações para suportar a chegada das aeronaves de grande porte, reforçando a infraestrutura local. Até o momento foram registrados 12 pousos de aviões militares norte-americanos em Manaus, e a previsão é de mais movimentações até o fim da visita presidencial. Além disso, helicópteros, combustíveis e armas estão sendo descarregados para garantir a segurança de Biden. Essas operações têm atraído a atenção da mídia e de observadores locais, aumentando a especulação sobre as intenções dos Estados Unidos na região. A visita de Biden ao Brasil acontece em um contexto de tensões crescentes entre os Estados Unidos e a Venezuela. A relação entre os dois países se deteriorou nos últimos anos, com acusações de fraude eleitoral, a repressão por parte do governo de Nicolás Maduro. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem pressionado por maior envolvimento internacional para apoiar a transição democrática na Venezuela. Autoridades da CIDH destacaram a falta de legitimidade nas eleições venezuelanas realizadas em julho e fizeram um apelo à comunidade internacional para coordenar esforços diplomáticos. A presidente da CID, Roberta Clark, afirmou que o regime de Maduro viola os direitos políticos dos cidadãos, enquanto opositores venezuelanos reforçam a necessidade de mudança no país. Enquanto isso, relatos de incursões de caças venezuelanos Sukhoi Su-30, como mencionado aqui na sociedade militar, nas proximidades do espaço aéreo brasileiro, aumentará as preocupações com estabilidades regionais. O Brasil, por sua vez, tem adotado uma postura cautelosa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a política de não interferência, afirmando que a situação da Venezuela deve ser resolvida internamente pelo povo venezuelano. O contraste entre a abordagem pragmática do Brasil e a postura mais intervencionista dos Estados Unidos da CIDH destaca um dilema regional. Por um lado, o Brasil busca evitar tensões diretas com o vizinho problemático, enquanto, por outro, enfrenta pressões internacionais para defender os direitos humanos e a democracia na América Latina. A presença militar norte-americana na Amazônia é vista como uma demonstração de força em uma região de alta relevância geopolítica, rica em recursos naturais e biodiversidade. A visita de Biden também reflete a tentativa dos Estados Unidos de reforçar sua influência na América Latina, enquanto enfrenta rivalidades globais com países como a China e a Rússia. Durante a visita, Biden se reunirá com Lula no Rio de Janeiro para o G20. Entre os temas da pauta está a preservação ambiental, combate à pobreza e direitos trabalhistas. Áreas de interesse mútuo para os dois países. A presença ostensiva dos Estados Unidos no Brasil envia uma mensagem simultânea de segurança e diplomacia, mas também reforça sua posição estratégica na região. A situação na Venezuela permanece delicada e a crescente pressão da comunidade internacional coloca em evidência o papel da diplomacia e das instituições regionais na busca pela estabilidade. O desenrolar desses eventos terá impacto direto sobre o futuro das relações entre o Brasil, Estados Unidos e Venezuela, em um momento de grande incerteza geopolítica. Japão, Estados Unidos e Austrália estabelecem mecanismos de defesa conjunto, anuncia o Ministério da Defesa japonês. O Japão, os Estados Unidos e a Austrália concordaram em estabelecer um mecanismo de defesa conjunto, declarou o ministro da Defesa do Japão, General Nakatani, em uma coletiva de imprensa trilateral na cidade de Darwin, Austrália. No domingo 17, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, o ministro de Defesa da Austrália, Richard Marles, e Nakatani mantiveram conversa sobre, entre outras coisas, a cooperação em exercícios, operações, tecnologia e setor de defesa, segundo foi relatado previamente pelo Ministério Militar australiano. O ministro japonês disse que fez uma proposta para a criação de um mecanismo de defesa entre os três países e recebeu uma resposta positiva deles. O mecanismo inclui reuniões ministeriais regulares para determinar
a direção da cooperação, apoio e acompanhamento por grupos de trabalho nos níveis de medidas, gerenciamento e reações à situação de emergência na região e realização de exercícios de equipe conjuntos. Segundo o ministro, por meio dessas atividades, o mecanismo tem o objetivo de aumentar o nível de cooperação em defesa entre o Japão, os Estados Unidos e a Austrália. Além disso, Nakatani disse que foi discutida a participação do Japão de exercícios anfíbios como parte da iniciativa dos Estados Unidos na Austrália para reorganizar suas forças armadas. Richard Marles anunciou que o Japão vai começar a enviar regularmente para a Austrália a brigada anfíbia de colocação rápida. Unidade de elite, a força de autodefesa japonesa. Os dois lados também concordaram em discutir compartilhamento de informações sobre a arquitetura de defesa contra mísseis aéreos em rede para combater as ameaças de mísseis. Durante a reunião, o chefe do Pentágono, Leon Austin, anunciou que o pacto militar AUKUS, assinado pela Austrália, Inglaterra e os Estados Unidos em 15 de setembro de 2021, vai sobreviver à mudança de presidente dos Estados Unidos, assim como sobreviveu anteriormente às mudanças dos governos na Austrália e na Inglaterra. No quadro do AUKUS, anunciado como uma ferramenta de oposição contra a China e a Ásia Pacífico, os Estados Unidos planejam entregar 3 submarinos de propulsão nuclear da classe Virginia, capazes de lançar mísseis nucleares para a Austrália na década de 2030, com a possibilidade de aumentar o lote para 5. Nesse contexto, Austin assegurou que Washington poderá fornecer a Canberra submarinos nucleares da classe Virginia, apesar dos relatos de uma crise na implementação dos programas de construção. Anteriormente, os Estados Unidos enfrentaram uma crise na implementação de programas para a construção de submarinos nucleares da classe Columbia e Virginia, devido ao atraso no cronograma, excedentes significativos de custos, escassez de especialistas e outros problemas, conforme informações da mídia. Em particular, foi relatado que a Marinha dos Estados Unidos vai ter que gastar 17 bilhões a mais nos próximos 6 anos para construir os submarinos. Pela primeira vez na história, um presidente americano visita a Amazônia. O que está por trás? Pergunta. 100 milhões de dólares para sua preservação. O exercício militar para derrubar Maduro? Pergunta. Neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou uma visita inédita histórica à Amazônia, marcando a primeira vez que um líder americano em exercício visita a maior floresta tropical do mundo. A agenda inclui um sobrevoo pela região e compromissos em Manaus, como visita ao Museu da Amazônia, MUSA, onde anunciou novos investimentos para a preservação do bioma. Contudo, a viagem vai além das questões ambientais, envolvendo questões militares e reacendendo tensões geopolíticas, especialmente com a Venezuela. Joe Biden destacou o compromisso de seu governo com a preservação da Amazônia, ampliando o financiamento ao Fundo Amazônia. Com um adicional de 100 milhões de dólares, o presidente americano afirmou que a conservação da floresta é vital não apenas para o Brasil, mas para o equilíbrio climático global. Esse investimento reforça a cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil em questões ambientais e consolida a Amazônia como prioridade internacional. Contudo, a presença de Biden na região também levanta questões sobre a soberania e o envolvimento estrangeiro na preservação da Amazônia da floresta, vista com cautela por setores do governo brasileiro e analistas políticos que têm impactos na autonomia nacional sobre o território. A visita ocorre em um contexto de crescente tensão na América do Sul. A crise política na Venezuela, agravada por recentes eleições que declararam Edmundo González como vencedor, o resultado registrado por Nicolás Maduro gerou protestos intensos e intensificou a pressão internacional por uma transição de poder. Biden, em discursos contundentes, tem reiterado que a permanência de Maduro representa uma ameaça à estabilidade regional e à democracia. Paralelamente, exercícios militares conjuntos entre Brasil, Estados Unidos e Colômbia na região de fronteira com a Venezuela aumentaram as especulações sobre a potencial intervenção, embora oficialmente descrito como medida de segurança regional. As movimentações são interpretadas por Caracas como parte de um cerco estratégico. A aproximação entre Brasília e Washington reforça essa percepção, com o Brasil assumindo uma postura mais alinhada com a política americana. Um dos temas mais sensíveis no atual cenário é a possibilidade de instalação de uma base militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Embora não confirmada, essa ideia voltou a ganhar força nos últimos meses, especialmente após as declarações de Biden sobre a necessidade de fortalecer a presença americana na região. Para o governo venezuelano, a instalação de uma base na Amazônia seria vista como uma ameaça direta à sua segurança nacional, ampliando o alcance estratégico dos Estados Unidos na América do Sul. Durante o mandato de Donald Trump, essa possibilidade já havia sido discutida, mas nunca se concretizou. Agora, com o atual contexto de tensão, a simples menção dessa ideia é suficiente para alimentar teimores de um conflito iminente. Enquanto os Estados Unidos, Brasil e Colômbia reforçam a aliança estratégica, a Venezuela busca fortalecer sua posição militar e política com aliados
com apoio de aliados como a Rússia e a China. O país continua entre os maiores investidores em equipamentos militares no mundo, com um arsenal que inclui tanques, caças modernas, sistemas de defesa antiaérea. Mesmo assim, o isolamento diplomático e as dificuldades econômicas limitam sua capacidade de resistir a pressões externas. A crise venezuelana destaca as divisões no continente. Países como Brasil e Colômbia, que tradicionalmente mantinham uma postura de neutralidade, agora adotam uma abordagem mais assertiva, aliança às diretrizes americanas. Essa mudança reflete a complexidade das disputas geopolíticas da região, onde questões de soberania, meio ambiente e segurança se entrelaçam. A visita de John Biden à Amazônia é um marco histórico e simbólico que coloca a floresta no centro do debate internacional. Ao mesmo tempo, a viagem expõe os desafios do equilíbrio entre cooperação ambiental e soberania nacional, além de acirrar as tensões com a Venezuela. A presença militar americana na região e a aliança estratégica com o Brasil e a Colômbia geram preocupações sobre o impacto dessas movimentações na estabilidade do continente. Com o futuro da Venezuela em jogo e a Amazônia sob os holofotes globais, o cenário sul-americano caminha para um período de grandes incertezas e transformações. Tensão na fronteira. O Brasil mobiliza tropas e blindados de última geração, como Guarani, Cascavel e Guaicuros, em Roraima e Amazonas, após medidas provocativas de Nicolás Maduro. O governo brasileiro intensificou a segurança na região da fronteira com a Venezuela, destacando veículos blindados modernos para postos estratégicos em Roraima e no Amazonas. A medida foi uma resposta direta às ações do regime de Nicolás Maduro, que recentemente fechou a fronteira em meio a uma escalada de tensões política e diplomática entre os dois países. As tropas brasileiras foram mobilizadas para reforçar a segurança e garantir a soberania territorial em áreas sensíveis. O Exército reforçou seu aparato com equipamentos de última geração, incluindo veículos adaptados para reconhecimento e transporte de tropas, como parte de sua estratégia de defesa. A movimentação militar ocorre em um cenário de instabilidade crescente na América do Sul. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desafiou recentemente o veto brasileiro à entrada do seu país no BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante uma transmissão ao vivo, Maduro afirmou que a Venezuela já faz parte do grupo, citando a presença de um representante venezuelano em um evento realizado em São Paulo. O governo brasileiro, representado pelo assessor especial Celso Amorim, rebateu a declaração de Maduro, reafirmando que a adesão à Venezuela exige consenso entre os países membros e que a Venezuela não atende aos critérios necessários. Entre os fatores apontados estão a instabilidade política, econômica e social do país vizinho, além de acusações de violação de direitos humanos. As relações entre Brasil e Venezuela se deterioraram ainda mais após Maduro comparar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente Jair Bolsonaro, acusando o Brasil de adotar uma postura agressiva ao barrar a entrada da Venezuela no BRICS. O líder venezuelano vem utilizando sua aliança com a Rússia como estratégico para tentar fortalecer sua posição internacional, mas enfrenta resistência significativa. Enquanto isso, a situação interna na Venezuela continua a atrair críticas. A recente morte de Jesus Manuel Martínez Medina, um político opositor em uma prisão na Venezuela após as eleições municipais, levantou suspeitas de perseguição política e negligência por parte do regime de Maduro. O episódio gerou indignação internacional e intensificou as pressões sobre o governo venezuelano. No Brasil, as autoridades consideram a segurança da fronteira uma prioridade diante das provocações do regime venezuelano. Há relatos de possível violações do espaço aéreo brasileiro por caças venezuelanos, aumentando as preocupações sobre a escalada de tensões na região. A resposta militar brasileira busca demonstrar força e evitar conflitos diretos. O Brasil desempenha um papel central no BRICS e busca preservar sua liderança regional enquanto enfrenta os desafios impostos pela crise venezuelana. A postura de Maduro ameaça não apenas as relações bilaterais, mas também a estabilidade da América do Sul, forçando o Brasil a adotar uma posição firme e estratégica. Especialistas apontam que a aliança da Venezuela com potências como a Rússia e a China pode dificultar ainda mais as relações com o Brasil e outros países da região. Apesar disso, o Brasil mantém seus compromissos de promover a segurança regional e preservar a estabilidade no hemisfério sul. A mobilização de tropas e blindados nas fronteiras reforça a determinação brasileira em proteger seus interesses e garantir a integridade territorial. Em um momento de tensões crescentes, o governo busca equilibrar ações diplomáticas e medidas de defesa para evitar que a crise venezuelana afete ainda mais a região. Força Aérea Colombiana usa o sistema Kroll para neutralizar 90 drones não autorizados. A tecnologia espanhola está revolucionando a defesa aérea no mundo. A Colômbia acaba de mostrar ao mundo como a tecnologia militar de ponto para proteger eventos globais de grande importância. Durante a COP16, a Força Aérea Colombiana neutralizou 90 drones
não autorizados, usando o inovador sistema Kroll, garantindo segurança máxima para líderes internacionais que discutiam o futuro do planeta Terra. Descubra como essa operação estratégica combinou tecnologia avançada e precisão militar em um dos maiores encontros sobre biodiversidade do mundo. A Força Aérea Colombiana utilizou o sistema antidrone Kroll fabricado na Espanha para garantir a segurança durante a Conferência da Biodiversidade da ONU, realizada em Cali. O sistema foi ativado para proteger a Zona Azul, área destinada aos delegados e representantes de 196 países presentes no evento. Em apoio a este importante evento internacional focado no combate às mudanças climáticas e na preservação ambiental, a Força Aérea da Colômbia mobilizou suas capacidades aéreas, espaciais, logísticas e tecnológicas, declarou a Força Aérea Colombiana no comunicado oficial. Combinando o sistema Kroll a outras tecnologias, as forças colombianas detectaram mais de 300 sistemas aéreos não tripulados e bloquearam 90 atividades de drones não autorizadas. Desenvolvido pela empresa espanhola Indra, o sistema Kroll é equipado com radares de alta resolução e permite a detecção precoce de alvos, incluindo drones de pequeno porte a longas distâncias. Além disso, possui um sistema óptico avançado capaz de identificar se o objeto detectado representa uma ameaça e determinar sua localização com precisão. Quando a ameaça é confirmada, o Kroll utiliza tecnologia de bloqueio de sinais para neutralizar o controle dos drones. Outro diferencial é a possibilidade de operar múltiplas unidades Kroll de forma coordenada, ampliando a área de cobertura e garantindo mais proteção em zonas extensas. O sistema Kroll já foi utilizado em exercícios da OTAN na Holanda e operações da Força Aérea Espanhola no Mali. Além disso, diversos fabricantes europeus têm integrado os componentes de comando e controle do Kroll em seu sistema de sensores. Em junho, a Indra firmou um contrato em parceria com outras empresas espanholas para desenvolver um sistema antidrone para as Forças Armadas da Espanha. Esse projeto combina tecnologia de radar optrônica e radiofrequência, reforçando as capacidades defensivas contra drones. O que estaria por trás da intromissão dos Estados Unidos na compra dos caças suecos? Pergunta por Eduardo Vasco. Recentemente, após a repercussão do pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com informações, a empresa sueca sabe sobre a venda de 36 caças Gripen ao Brasil. O presidente Lula denunciou que a ação do governo americano era uma intromissão nos assuntos do Brasil e da Suécia. Em geral, tem-se enfatizar que esse pedido se deve ao inconformismo de Washington, porque a Boeing perdeu a concorrência passada na licitação em 2014. Embora o negócio com os suecos fosse mais favorável ao Brasil, que garante a transferência de tecnologia ao contrário dos americanos, pode se aprofundar com tudo o olhar sobre essa intromissão dos Estados Unidos por toda a indústria aeronáutica brasileira. Não se trata apenas de busca pelo contrato da venda de alguns caças à Embraer, que quase foi entregue à Boeing há alguns anos, é dependente dos componentes para a fabricação de caças, mesmo sem tentar fabricar por conta própria, precisa adquirir o motor dos Estados Unidos e o assento ejetável da Inglaterra, porque ela não tem tecnologia para produzi-los. Com o Gripen de componentes de fabricação americana e os Estados Unidos não transferem tecnologia para o Brasil, eles poderiam controlar o que nós podemos ou não comprar. Esse é apenas um dos milhares de artifícios que uma potência imperialista tem à sua disposição para impedir qualquer mínima tentativa de desenvolvimento econômico, industrial, científico, tecnológico e militar de um país como o Brasil. Além disso, como a Suécia agora é membro da OTAN e a OTAN é um instrumento dos Estados Unidos, ela fica refém dos americanos neste imbróglio montado por eles. Se o Departamento de Justiça dos Estados Unidos prossegue com as investigações sobre a compra de Gripen, provavelmente dará sucesso em anulá-la, pois tanto o vendedor quanto o comprador têm a arma apontada para a sua cabeça. Dos 36 caças contratados, apenas 8 chegaram ao Brasil. Polícia do mundo, os Estados Unidos se colocam na posição de investigar e julgar as negociações bilaterais de quaisquer países a partir do seu Foreign Corrupt Practice Act, FCPA. Como informou Arthur Banzata em sua tese de doutorado pela UFSC, citado pela Carta Capital, o Brasil é o segundo país do mundo que mais sofre ações do FCPA, 24 ações contra o Brasil, atrás apenas da China, 43. A China, como é amplamente sábio, está envolvida em uma guerra comercial com os Estados Unidos há anos e é considerada a grande inimiga do país pelos responsáveis pela condução da política americana. Portanto, o que esse número de ações contra o Brasil poderia significar? Pergunta. Que nós também somos considerados um inimigo dos Estados Unidos e um inimigo que precisa ser atrasado. Henry Kissinger
já se preocupava com as parcerias do Brasil com o Sul Global, enquanto quando o Mercosul foi lançado, pois isso poderia gerar uma potencial contenda entre os Estados Unidos e o Brasil sobre o futuro do Cone Sul. Se Washington vê perigo no aumento do comércio brasileiro com seus vizinhos diretos, como não poderia enxergá-lo também? E ainda maior no comércio com a China, Rússia, África, Oriente Médio e Europa, pergunta. A necessidade de manter o Brasil adestrado para não entrar em competição com os gigantescos monopólios empresariais americanos que dominam o mundo foi um dos, se não um motivos chaves do golpe de 2016. Para realizá-lo foi montado pelo Departamento de Justiça e a Operação Lava Jato, que devastou a economia nacional, destruiu ainda mais a nossa indústria e faliu direta ou indiretamente empresas que competiam com o mercado estadunidense nas mais diversas áreas, desde a construção civil até a produção e extração de petróleo. Naquela época, nem mesmo a Dole e a JBS foram poupadas. A sabotagem imperialista derrubou a Petrobras, prendeu o almirante Otto Pinheiro para melar nosso programa nuclear e boicotou a expansão da nossa plataforma continental. O Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, aparelhados e infiltrados pela CIA e pela FBI, corroboraram as investigações do jornalista Bob Fernandes, estiveram na linha de frente da empreitada americana. Em 2016, os procuradores da Operação Zelotes, instruídos pelos Estados Unidos, acusaram mesmo o então presidente Lula de interferir indevidamente a favor da SAB na compra dos casos contra a concorrente Boeing. Os próprios acabaram reconhecendo, entre eles, que as acusações eram uma farsa. O inquérito foi arquivado por Ricardo Lewandowski em 2022. Apesar da volta de Lula ao governo, o Brasil não se recuperou de nada daquele período nefasto. A Polícia Federal continua sendo uma polícia filial do FBI, a PM é equipada por Israel, o Exército doutrinado pelos Estados Unidos, dependente da tecnologia de Starlink, de Elon Musk, monitora a Amazônia. O Congresso continua infestado de políticos que viajam para os Estados Unidos para receber orientações de como atuar contra o Brasil. Os Estados Unidos seguem espionando o governo e os cidadãos brasileiros. Os jornais são meras sucursais da imprensa americana. As redes sociais que usamos pertencem a empresários vinculados com o governo dos Estados Unidos. Vide agora o próprio Musk. ONGs financiadas pelos maiores bilionários americanos se infiltram nos movimentos sociais do Ministério do Meio Ambiente para fazer pressão contra a exploração dos nossos recursos naturais, e o dólar desestabiliza a nossa economia. Funcionários estadunidenses vêm ao Brasil para interferir em nossos assuntos lá fora. Exige alinhamento absoluto em troca de um suposto apoio para um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. São muitas as possibilidades para uma desestabilização completa do Brasil, como a de 2012 e 2016, que culminou em um golpe de Estado. E, de fato, essa desestabilização já começou. Primeiro, porque, naturalmente, não é possível ter estabilidade para o proveito do povo brasileiro, sendo uma semicolônia. Segundo, pois um governo com as características potenciais da de Lula não é aceitável para os Estados Unidos. Tanto é assim que Washington colocou o governo contra a parede, tão logo ele assumiu. E agora com a Casa Branca, que vê Lula como aliado de ditadores e terroristas. Essa pressão poderá ser sufocante. Os americanos estão desconfortáveis com a posição do Brasil no conflito com a Rússia e China. Na avaliação do ministro Eugênio Aragão, que fazia parte do governo depois pelos Estados Unidos 8 anos atrás, ele acredita que irão tentar uma nova Lava Jato a partir das investigações sobre a compra dos carros suecos. Isso é bem possível, disse a Carta Capital. A parceria com o BRICS e com a nova rota da CID são essenciais para o Brasil reduzir a dependência do imperialismo americano, em particular no âmbito militar, de ciência e tecnologia. Já está muito claro que a parceria com os Estados Unidos e com os países da OTAN é uma armadilha que prende o Brasil numa senzala ou num pelourinho. China, Rússia, Belarus, Irã e Índia são parceiros que podem suprir as necessidades imediatas das importações de materiais, transferir de tecnologia e nos ajudar a ser autossuficientes. Contudo, uma sacudida na política interna é indispensável para possibilitar qualquer tentativa mais ousada da área externa. Não dá para buscar uma independência maior mantendo a farra dos banqueiros e o corte de gastos. Inclusive em áreas como a educação, como que a burguesia vassala.
choque direto Estados Unidos e Rússia traz risco nuclear grave, mais próximo do que pensamos, diz analista. O mundo está prestes a explodir e é muito chocante, alertou o economista norte-americano de renome mundial Jeffrey Sachs. O confronto direto entre os Estados Unidos e a Rússia traz ameaças muito sérias e reais, disse ele durante uma palestra na capital da Armênia, Yerevan. Os dois lados possuem milhares de ogivas nucleares, lembrou o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Sanches se referiu ao atual conflito na Ucrânia como confronto aberto, travado pelos Estados Unidos, onde a Ucrânia tem prestado um bom serviço ao morrer em nome dos norte-americanos, enfatizando que a conflagração é entre duas superpotências nucleares. Ele questionou: você sabe o quanto falamos sobre o risco nuclear desta guerra? Pergunta 0. De acordo com o economista, qualquer conversa nos Estados Unidos sobre os perigos inerentes de um impasse entre as duas superpotências nucleares é considerada de muito mau gosto. E descarta como se o presidente russo Vladimir Putin estivesse apenas blefando. A popularidade de tal ponto de vista nos Estados Unidos pode levar a uma situação catastrófica. De acordo com o especialista, quando não haverá tempo para dizer desculpe, erramos, teremos 1 minuto antes que o míssil caia. É assim que o mundo acaba, disse ele. Isso é realmente muito sério e muito mais próximo do que pensamos, alertou Sachs. A razão para esta situação terrível, explicou, é porque não somos bem liderados, aludindo aos falcões de gatilho rápido em Washington, no Ocidente. Eles não eram os melhores alunos da classe, mas eles têm as mãos nos mísseis e acreditam em jogos de guerra, resumiu o economista. Há pouca chance de que o presidente Joe Biden conduza os Estados Unidos no sentido de uma boa direção durante o restante do seu mandato, disse Jeffrey Sachs. Precisamos de uma política externa completamente nova, baseada em negociação, respeito mútuo com outras grandes potências e países. Os Estados Unidos não parecem ter muito pensamento sólido no topo do poder agora, disse o analista. Pulam das trincheiras. O oficial ucraniano conta sobre o horror sentido pelos soldados ucranianos. Os soldados ucranianos deixam suas posições assim que os militares russos aparecem, escreveu a mídia ucraniana, citando um oficial das Forças Armadas da Ucrânia. Os últimos tempos são considerados por muitos especialistas como dos piores para a Ucrânia de todo o período do conflito, já que há meses que as Forças Armadas ucranianas têm recuado constantemente, perdendo às vezes vários povoados em um dia. Nesse contexto, a internet está repleta de vídeos de oficiais de recrutamento mobilizando civis para o exército, pegando-os e espancando-os, e recentemente apareceu um vídeo de um homem de uniforme atirando em um civil que fugia dele. Esse oficial também revela o moral baixo entre os militares ucranianos frequentemente mobilizados à força. Assim que os russos entram em nossa trincheira, nossos homens saem de lá e fogem, reclamou o militar ucraniano. Ele observou que os soldados ucranianos estão abandonando suas posições não apenas devido ao treinamento insuficiente, mas também porque não estão confiantes de que a artilharia os ajude. Se o adversário se aproximar a menos de 50 metros de você e sua artilharia estiver silenciosa e seus drones não estiverem voando, você vai ter a sensação de estar sozinho, sem apoio, explicou o oficial. Anteriormente, a mídia informou que os militares do exército ucraniano já estão desertando em grupos e não individualmente como antes. No final de outubro, o deputado do parlamento ucraniano, Ana, disse que mais de 100 mil militares ucranianos já haviam desertado das Forças Armadas ou deixado suas unidades sem autorização. Mídia, forças russas têm iniciativa e vantagem, enquanto a Ucrânia enfrenta um buffet de opções ruins. As tropas russas têm avançado firmemente em um importante centro de defesa de Kiev na região de Kharkov, ameaçando cercar um grande grupo de forças ucranianas. As tropas russas têm vantagem em todas as frentes e as más notícias continuam chegando para a Ucrânia, disse um analista citado pela CNN. Os russos têm a iniciativa em todas as linhas de frente agora. Eles exploraram com sucesso os ganhos táticos e estão reforçando esses ganhos táticos, disse Jorge Barros, do Instituto de Estudos de Guerra Mídia. Enquanto as Forças Armadas da Rússia
ganham em pontos chaves ao longo das linhas de frente na Ucrânia. Elas também estão se preparando para lançar uma contraofensiva para empurrar o restante das forças de Kiev da região fronteiriça de Kursk, na Rússia, observou o analista. Os russos são os que estão agindo, ressaltou Barros, acrescentando que a Ucrânia está sendo encurralada e tendo que escolher entre um buffet de opções ruins. A publicação observou que a situação era particularmente terrível para a Ucrânia em torno de Kupiansk, uma cidade-chave para a defesa das forças armadas ucranianas na parte oriental da região de Kharkov. Kupiansk atravessa o rio Uskol, que divide a cidade em duas partes e serve como barreira, uma linha defensiva natural. A tomada de Kupiansk pela Rússia cria oportunidades para cruzar o rio Oskol e avançar mais para o oeste da região. As forças russas estão solidificando suas posições nos arredores de Kupiansk, na região de Kharkov, disse Vitaly Ganchev, chefe da administração russa na área. Na última quinta-feira, 14 de 2024, acrescentando que os grupos de assalto estão trabalhando para garantir posições nos arredores de Kupiansk. Ministério da Defesa e Exército Russo realiza ataques com mísseis contra instalações de energia críticas ucranianas. As Forças Armadas Russas realizaram uma série de ataques com mísseis contra instalações de energia críticas da Ucrânia usadas para abastecer o complexo militar industrial ucraniano e sua infraestrutura, relatou o Ministério da Defesa da Rússia no domingo 17 de 2024. As tropas russas também atingiram a infraestrutura de aeródromos militares das Forças Armadas ucranianas, instalações de produção de gás e energia e um depósito de drones. Todos os alvos planejados foram atingidos, enfatiza o Ministério da Defesa da Rússia. Em particular, o agrupamento de tropas russos, a parte oeste, atingiu efetivos equipamentos de 8 brigadas ucranianas e repeliu 6 contra-ataques, com as tropas de Kiev perdendo mais de 470 militares, segundo o relatório. O agrupamento de tropas Vostok Leste, por sua vez, eliminou 140 militares ucranianos e destruiu um tanque, 2 veículos de combate, infantaria e uma peça de artilharia autopropulsada. Na zona operacional do agrupamento de tropas Sérvia Norte, na direção de Kharkov, as tropas ucranianas perderam até 65 efetivos no último dia. As unidades de agrupamento Yung Sul melhoraram sua posição ao longo da linha de frente e as forças ucranianas perderam nessa zona até 520 militares e um tanque, informou o Ministério. Por sua vez, militares russos de agrupamento de Dnieper eliminaram até 80 combatentes ucranianos, destruíram uma estação de eletrônica e um depósito de drones navais. Enquanto isso, o agrupamento de tropas Treza Centro infligiu danos por fogo à infantaria e equipamentos de 6 brigadas ucranianas e repeliu 9 contra-ataques, com as perdas do exército ucraniano atingindo até 345 militares. Estados Unidos revela o mistério do Ghost, barco furtivo que une engenharia revolucionária e velocidade incrível, marcando a defesa marítima como inovação tecnológica secreta. O Ghost foi um barco furtivo desenvolvido nos Estados Unidos, cuja existência e tecnologia foi mantida em segredo por 4 anos, apesar de sua aparência que lembra a engenharia de um catamarã. O Ghost era, na verdade, um barco inovador acoplado a 2 gigantes submarinos. Esses submarinos permitiam que o Ghost operasse principalmente debaixo d'água, praticamente voando sobre a superfície. O inventor Greg Sankoff gastou $5 milhões de seu próprio bolso para contratar engenheiros e especialistas navais com o objetivo de criar um barco revolucionário. A ideia inicial era eventualmente vender o Ghost para as Forças Armadas dos Estados Unidos, especialmente após o trágico ataque a Uskol em 12 de outubro de 2000. Nesse ataque, um pequeno barco carregado de explosivos pilotado por terroristas abriu um buraco de 12 metros na largura
de largura do navio, matando 17 marinheiros e ferindo outros 40. Esse evento foi um catalisador para Sankoff, que viu a necessidade de um navio de guerra capaz de neutralizar ameaças semelhantes. O governo dos Estados Unidos impôs ordem de sigilo ao Ghost, declarando-o tão perigoso que não queria que países aliados dos Estados Unidos tivessem acesso a ele. Isso levantou questões sobre as verdadeiras capacidades e intenções por trás da engenharia do Ghost. O Ghost foi um exemplo de inovação tecnológica em operações marítimas, utilizando um design chamado SWAT, Small Water Plane Air How. O Ghost minimizava os efeitos das ondas, proporcionando uma navegação incrivelmente suave. Enquanto pequenos barcos patrulha eram instáveis em mar aberto, o design SWAT permitia ao Ghost operar com eficiência mesmo em condições adversas. Os dois gigantes submarinos que sustentavam o Ghost tinham 22 superfícies de controle subaquático, incluindo 2 motores a gás e tanques de combustível de 3.028 litros cada. A posição das hélices na frente dos submarinos era uma característica única de engenharia, reduzindo o arrasto através da cavitação, onde a água forma bolhas ao redor das hélices, criando túneis de gás subaquático. Isso permitia ao Ghost uma velocidade máxima de 74 km por hora, tornando o navio SWAT mais rápido do mundo. O Ghost era equipado com uma variedade de armas, incluindo o canhão rotativo M147 de 20 mm e mísseis Griffin. Sua missão principal era de defesa da frota, protegendo navios maiores contra ameaças menores, como barcos terroristas e sistemas marítimos não tripulados dos Estados Unidos. Também poderiam ser usados em operações de guerra de submarino e proteções contra a pirataria. Após investir 22 milhões de dólares em dinheiro privado, a Juliet Marine Systems finalmente pôde revelar o Ghost ao público. Contudo, o governo norte-americano impôs e levantou ordem de sigilo várias vezes, dificultando a divulgação da tecnologia. A Juliet Maritime System tentou vender o Ghost para a Coreia do Sul, mas enfrentou inúmeros obstáculos burocráticos. Além disso, o interesse inicial da Marinha dos Estados Unidos desapareceu devido a uma preferência por navios de casco grande da parte de operar tanto em águas azuis quanto costeiras. A relutância da Marinha em adotar novas tecnologias após os problemas com os navios de combate litoral Zoom Out também contribuiu para a falta de interesse. Em 2016, devido aos desafios comerciais e às restrições governamentais, a Juliet Marine Systems foi forçada a demitir a maioria de seus funcionários. O Ghost foi colocado à venda por 2 milhões de dólares e atualmente está exposto no Parque Albuquerque, ao lado do US Albuquerque, em Portsmouth, New Hampshire, nos Estados Unidos. A história do Ghost reflete a repetição de padrões históricos, onde novas tecnologias navais enfrentam a resistência inicial da engenharia antes de serem adotadas amplamente. Com suas capacidades furtivas e design inovador, é provável que o Ghost e suas variantes futuras se tornem parte integrante de muitas marinhas ao redor do mundo.